Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui nesse dia 13 de abril de 2020 para mais uma aula da nossa EBD em casa, né? Nós estamos seguindo agora com o segundo livro de Samuel, capítulo 18 e capítulo 19. Já recapitulamos todo o restante que já demos e veio assim no meu coração para eu prosseguir, para quando a gente estiver junto outra vez, em companhia um do outro fisicamente, a gente possa debater sobre esses temas, a gente possa seguir adiante e a gente não ficar em casa nessa quarentena sem a palavra do Senhor que tanto nos abençoa. Não é, gente bonita? Pois é, então, eu vou pedir a Deus em nome de Jesus que me capacite para eu dar esta aula, não com as minhas posses, mas com tudo que vem do Espírito Santo inspirando para que a tua palavra, a palavra de Deus, em nome de Jesus, produza frutos a 30, assim por um, em o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar agora sobre a restauração do reino de Davi, né? Davi era um brilhante estrategista militar, tendo tempo para reorganizar seus exércitos. Ele os liderou em uma batalha contra seu filho rebelde, Absalão, né, que ele foi morto. Davi lamentou a morte de seu filho em vez de comemorar a vitória. Após rechaçar outra rebelião liderada por Seba, um benjamita, Davi recuperou o trono. Vamos ver então capítulo 18 e capítulo 19. Capítulo 18, do 1 ao 5. Vou ajeitar aqui, né? Aqui assim está escrito capítulo 18, de 1 ao 5. Davi contou o povo com ele e o pôs sobre ele chefes, comandantes do seu exército. Um terço sobre o comando de Joabe, um terço sobre o comando de Abisai, e um terço sob o comando de Itai. E também quis sair com eles, mas eles não deixaram ir para protegê-lo. Disseram que Davi valia mais que 10.000 homens dele. Davi pôs ao lado da porta e todos passaram para a peleja. Davi deu ordens para que tratassem Absalão com brandura por amor a ele. Vamos ver isso em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 3 ao 5. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 homens de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta e todo o povo saiu a centenas e milhares. Deu ordem o rei a Joabe, Abisai e Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. E todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães de Absalão. Do versículo 6 ao 17, deu-se a batalha no bosque. Aqui está escrito 6 a 17. Deu-se a batalha no bosque de Efraim. Israel foi vencido pelos servos de Davi e perderam 20.000 homens. E o bosque matou mais gente do que a espada pelos seus precipícios rochosos e pântanos. Absalão entrou debaixo dos ramos espessos de um carvalho e ficou dependurado pela cabeça, enquanto seu mulo passava adiante. Mulo é animal de carga. Um homem avisou a Joabe e Joabe, feriu com 3 dardos no coração de Absalão. Como ainda estava vivo, Joabe mandou que 10 jovens o matassem. Joabe deu ordem para terminar a peleja e cada um foi para a sua casa. Né? Então, Absalão morreu quando ele ficou preso em um carvalho, né, no bosque. O bosque era muito perigoso, tinha muitos precipícios e muitos pântanos. Capítulo 18, do versículo 18 ao 33.
do 18 ao 33. Absalão tinha levantado uma coluna aqui, ó, do 18 ao 33, que está escrito aqui. Absalão tinha levantado uma coluna. Deixa eu ver se eu consigo abrir o brilho dessa tela mais. Espera aí. Não, não dá. Assim não dá. Gente, eu vou mandar outro vídeo para vocês. Melhorou aqui o brilho, ó. 18 ao 33. Absalão tinha levantado uma coluna para si no vale do rei, que significava o monumento de Absalão, quer dizer, monumento da vaidade. 4 pecados que merecia a morte pela lei. Primeiro, Absalão matou seu irmão Amnon, né? Amanon não, aqui eu errei. Incitou rebeldia, declarou guerra a seu pai e adulterou com as concubinas do rei. Só isso ele já merecia ser morto. Aimás, filho de Zadok, quis ir dar a notícia ao rei, mas Joabe enviou o etíope. Aimás foi junto e chegou primeiro ao rei, aliás, e falou a notícia pela metade, já preparando o coração do rei. Aimás era um mensageiro, assim, tipo, como um mensageiro vocacionado, que ama fazer o que faz, né? Tipo um pastor que é pastor por amor a Jesus e às almas perdidas, não um pastor profissional. Já o etíope, ele entregou a notícia rudemente. O rei chorou profundamente. Aimás é um exemplo de mensageiro vocacionado que se dói pelo sofrimento humano. O etíope é um exemplo de um mensageiro assalariado, tipo aquele pastor profissional, que entrega a mensagem mecanicamente de um modo sádico, sem se preocupar com a ovelha. E também serve para nós, não precisa ser só para pastor, não, para nós também, né? Que a gente às vezes faz as coisas por uma obrigação, banca o bonzinho e quando acaba mas Deus conhece a intenção do coração, né, gente? Deus conhece a intenção do nosso coração. Agora, capítulo 19, do 1 ao 7. Disseram a Joabe que Davi estava se lastimando por Absalão e que o povo estava envergonhado da batalha. E Joabe repreendeu a Davi, dizendo: envergonhas a face de teus servos que te livraram dos seus inimigos, mostrando a eles que ama mais aos que te aborrecem do que os que te amam. Dás a entender a eles que nada valem para contigo os príncipes e servos que deram a vida por ti, porque se eles fossem mortos, Davi estaria contente. Joabe ainda disse que se Davi não fosse falar a eles, que nenhum deles ficaria do seu lado. Davi então se levantou e se assentou à porta, e vieram até ele dizendo para o rei voltar a governar. Davi também se dirigiu aos anciãos de Judá, dizendo que eles e todo Judá eram osso e carne com ele e seus irmãos. E todos falaram: volta ao rei. E foram encontrar-se com o rei em Gilgal, para fazê-lo passar o Jordão e voltar a Jerusalém. Nós podemos ver isso, capítulo 19, né? Quando Joabe repreende a Davi, ele fala assim, ó, quando Joabe representa Davi, aqui, ó, no versículo 5, não está aparecendo direito não, mas vocês podem olhar lá para vocês, versículo 5, então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e das tuas concubinas. Amando tu os que te aborrecem, aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora e sai, e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum homem só ficará contigo esta noite.
Entenderam, gente? Joabe foi alertar a Davi. Olha, você está aí se lamentando e chorando por causa de um filho que queria te matar? Que queria o teu reino? E todos nós que estávamos do teu lado, a gente não tem valor para você? Né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado do valor que nós estamos dando a alguns que não merecem e a outros que merecem o nosso valor e a gente não está dando. Do 16 ao 23, Simei, lembra aqueles benjamitas que amaldiçoou Davi? Que se arrependeu, né? Ele foi amaldiçoando Davi, ele é da família de Saul, mas ele se arrepende juntamente com Ziba, que tinha enganado ao rei acerca de Mefibosete, acompanhados de 1000 homens de Benjamim. Eles se prostraram perante o rei para fazerem o que lhe era agradável. Abisai, porém, falou ao rei que eles deveriam morrer. Mas Davi lhe disse que não morreria em Israel, pois ele sabia que naquele dia novamente era rei de todo Israel. Certo? Aqui no versículo versículo 16, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, né? E o atravessaram para passar a casa real, para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que eu perversamente fiz ao Senhor, né? Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Ele se arrependeu, gente. Aí no versículo 21, Abisai fala assim: não, eles teriam que morrer. Aí no 22, Davi falou: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me seis adversários? Morreria alguém hoje, Israel? Pois não sei que eu hoje novamente serei rei sobre Israel. Do 24 ao 30 fala também de Mefibosete. Lembra que Ziba enganou acerca de Mefibosete? Mefibosete foi encontrar-se com o rei e não tinha se cuidado desde que o rei saíra até o dia que o rei voltou em paz. No versículo 24 fala isso, de 2 Samuel, capítulo 19. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Quer dizer, Mefibosete sentiu mesmo, não queria que Absalão estivesse fazendo aquilo com o pai dele, né? Aí ele respondeu para o rei: ó rei, meu senhor, o meu servo Ziba me enganou, porque eu, teu servo, dizia: baldar-lei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Né? Então, ele falou para o rei, né, que se preocupava com o rei, e o rei falou assim: fique então com metade de tudo que está com Ziba, né? Mas ele falou assim: eu não me importo de ter mais nada. No versículo 30, Mefibosete falou assim: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. Que Ziba mostrou para Davi, Mefibosete mostrou para Davi que não se importava que Ziba ficasse com tudo, pois já estava satisfeito, porque o rei já estava de volta e em paz. E por último, né, do 31 ao 40, lembra de Barzilai, que nós vamos aprender depois sobre ele? De 80 anos, homem rico, que sustentou o rei quando estava em Manaim, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, mas não quis acompanhar o rei de volta para Jerusalém, pois se considerava muito velho e não queria ser pesado para o rei. Mas Deus deu Quimã era um homem, acredito que um dos servos de Barzilai ou da família de Barzilai, para que acompanhasse o rei. Davi beijou Barzilai e o abençoou. Aqui está dizendo, né, no versículo 35, Barzilai fala: 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal?
Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? No versículo 37, deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto com meu pai e minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem lhe parecer. Respondeu o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do seu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Aí Davi abençoou Barzilai, e Barzilai voltou para sua casa, né? Agora do versículo 41 a 43. Os homens de Israel e Judá se questionaram entre si sobre Judá não ser tão agradável e solícito para com o rei, mas estes lhe disseram que Davi era parente deles e que não comiam à custa do rei, nem dele receberam nenhum presente. E os de Israel falaram que tinham o maior direito de estar do lado do rei, porque foram os primeiros a irem buscar o rei de volta para Jerusalém. Mas os homens de Judá foram mais ásperos com os de Israel. Vou ler aqui agora, nessa Bíblia aqui, que eu entendi melhor, nessa Bíblia aqui, NVI, Nova Versão Internacional, que fala assim, logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas, fizemos isto porque o rei é nosso parente mais chegado, porque vocês estão irritados conosco. Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Quer dizer, os de Judá falaram assim, por que vocês, de Israel, estão tão zangados porque a gente está ajudando o rei? Porque a gente está perto do rei, a gente é parente dele e a gente não é parente dele e não ganha nada dele não, a gente não está com ele, com o rei para ganhar alguma coisa. A gente está com o rei porque é amigo dele, somos parente dele, né? E aí os israelitas disseram aos homens de Judá, somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês, porque nos desprezam. Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei. Aí os israelitas também falaram para Judá, olha, mas fomos nós que tivemos a iniciativa de buscar o rei. Então nós temos mais direito, né? Porém, os homens de Judá falaram ainda mais asperamente, né? Isso, eu botei um parecer aqui, isso acontece até hoje ao redor daqueles que governam ou lideram um grupo, seja país, cidade, casa, denominação, grupo religioso. O ser humano, por sua natureza, é competitivo e invejoso, né? Hoje em dia, quantas pessoas têm em volta de um líder, ou de um governante, ou de alguma pessoa que é influente, né? Tem muitas pessoas, e será que essas pessoas estão em volta desse que lidera, ou desse que é governante, ou desse que é líder, pastor, bispo, seja lá o que for, por amor a ele, por querer o seu bem, ou por querer algo em benefício de troca, né? Nós temos que ter muito cuidado da gente não ser idólatra, ou não fazer as coisas com interesse. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que não adianta entregar o próprio corpo para ser queimado se não for por amor. Se a gente abençoar alguém, tem que ser por amor. Se não for por amor, não adianta. Vai ser tudo em vão. Vai ser obra